sejam bem-vindos ao meu canal. Eu respondo por nome de Cláudio Augusto Andrigo. Este canal tem como objetivo fazer como o primeiro vídeo do canal, fazer resumo do livro de Robert Kiyosaki, que tem como título Pai Rico e Pai Pobre, em que ele chama seu pai rico, seu pai pobre é o seu próprio pai biológico, que era um funcionário, era um professor que lecionava as aulas nas universidades e trabalhava no aparelho do Estado. Enquanto seu pai rico é o pai de seu amigo Kim, que administrava as suas empresas e tinha uma independência financeira. No entanto, as ideias que ele nos traz é de que por que os ricos continuam cada vez mais ricos e os pobres continuam cada vez mais pobres e a classe média continua cada vez mais a trabalhar para poderem. O problema é de que o dinheiro não é um assunto abordado ou ensinado nas escolas e também em casa. E ele faz a diferença que existe entre passivo e ativo, na medida em que diz que ativo são todos os objetos que adquirem e que esses objetos metem cada vez mais o dinheiro na sua renda. Enquanto, por exemplo, adquire um veículo para usar como táxi, aquele carro, em cada final de semana, em cada dia ou mesmo por mês, mete alguma renda no bolso da pessoa que adquiriu ele. Enquanto já passivo, é a questão de quê? É que são aqueles objetos em que quando alguém adquire, estando em casa, perde alguma qualidade. Não há nenhuma remuneração naquilo. Ou, por outras palavras, não consegue trazer mais um dinheiro na sua renda, mas sim apenas tira o dinheiro e, por exemplo, quando adquire um carro para uso pessoal, ele diz que este carro de uso pessoal cada vez mais tira o dinheiro, por quê? Para a manutenção do carro. Então, esta diz que os ricos trabalham, os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles, na medida em que adquirem esses objetos ativos que cada vez mais metem dinheiro. Enquanto que a classe média, não, quando conseguem um dinheiro, eles compram passivos, coisas que cada vez mais tiram dinheiro e investem mais naquela coisa e no final não trazem rendimento. Enquanto os pobres são aqueles que passam a vida inteira trabalhando para pagar despesas. E ele recomenda uma questão muito simples, que os jovens não possam trabalhar para poderem ganhar dinheiro, mas sim poderem trabalhar para poder ter conhecimento e olharem a academia ou a escola não como o fim, mas sim como o começo, porque o seu pai rico recomendava que isso é escola, não para poder ter um emprego seguro, como recomendava seu pai pobre, mas sim para que vá à escola, estude, tenha conhecimento e possa fundar a sua própria empresa. Enquanto o seu pai pobre não, a recomendação que ele dava é de que vá à escola, estando na escola, tirar boas notas e depois de adquirir as mesmas boas notas, depois ter um emprego seguro. Então, ele recomenda que olhássemos, que os jovens olhem a escola não como o fim, mas sim o começo. São das 5 coisas que fazem com que as pessoas sejam cada vez mais pobres. A primeira é a pobreza, a preguiça. Depois, o ceticismo. A terceira, maus hábitos. A coisa é a arrogância. Os aspectos que ele mais toca é de que se quiser ser rico, a primeira coisa que deve-se fazer é pagar as dívidas. E depois de pagar todas as dívidas, começa a investir naquilo que te traz cada vez mais dinheiro no seu bolso, não aquilo que cada vez mais tira. E ele faz uma missão de que os ricos não se preocupam muito em ter maçã pela primeira vez, mas sim eles procuram investir nos negócios para no final de tudo, se eles já têm uma renda maior, já começam a procurar aquilo que é casas de melhores condições, veículos, carros luxuosos e muito mais. Então,
É minimamente isso. Depois de conseguir uma renda, se consegue ver que o seu negócio cada vez mais está a crescer, ali já pode-se comprar casas dos sonhos, carro dos sonhos, porque a renda em si já é grande. Então, muito obrigado por chegares ao final. Que se inscreva no canal e dê um like.